Você está espiritualmente preparado para enfrentar o dia de hoje? Em um mundo cada vez mais cercado por incertezas, ataques invisíveis e perigos que rondam a nossa mente, família e lar, existe uma arma poderosa dada por Deus que muitos negligenciam: a oração da proteção. Este vídeo é mais do que apenas uma oração. É uma convocação celestial para blindar sua casa com base em 3 das passagens mais poderosas das Escrituras. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa é real e viva, e hoje você vai orar com autoridade para que nenhum mal toque sua casa. Isaías 54:17 confirma: toda arma forjada contra ti não prosperará, nos lembrando que, mesmo quando o inimigo tenta, Deus já decretou sua vitória. E em Êxodo 14:14, o Senhor afirma: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando você ora com fé, é o próprio Deus quem luta por você. Prepare-se para uma oração guiada e fundamentada na palavra. Ao orar conosco, você não estará apenas repetindo versículos, mas ativando realidades espirituais sobre seu lar. Sua casa será cercada de paz, sua família envolvida por proteção divina, e sua mente descansará na certeza de que o Senhor dos Exércitos está no controle. Não deixe essa oportunidade passar. Junte-se a essa corrente de oração agora, com o coração aberto e a fé desperta. E lembre-se, ao orar com fé e entendimento, você estará liberando a blindagem espiritual sobre tudo que é seu. Ore conosco e experimente o poder da palavra que protege, guarda e transforma. Você sabia que a sua casa pode estar completamente desprotegida espiritualmente, mesmo que você seja uma pessoa de fé? Não é sobre frequentar igrejas, ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou repetir palavras no automático. É sobre ativar, com autoridade e entendimento, os princípios espirituais que blindam seu lar contra o invisível. Acordar sem orar é como deixar todas as janelas abertas de madrugada em um bairro perigoso. Existe uma batalha que acontece todos os dias ao nosso redor, e ela começa antes mesmo de você abrir os olhos. Neste momento, enquanto muitos se preparam para mais um dia comum, o mundo espiritual já está em movimento. E se você não se posicionar, se não levantar como sacerdote do seu lar, o inimigo encontrará espaço. Mas existe uma chave espiritual que pode mudar tudo: a oração guiada com base na palavra viva de Deus. E não é qualquer oração. É uma oração de ativação, de blindagem, de confronto espiritual fundamentada no Salmo 91, Isaías 54, versículo 17 e Êxodo 14, versículo 14. Essas passagens não foram escritas como consolo emocional, mas como armas espirituais. No Salmo 91, o Altíssimo promete proteção absoluta para quem escolhe habitar sob sua sombra. Não é apenas um refúgio, é um esconderijo invisível onde o mal não entra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas descansar exige fé ativa, e fé ativa exige posicionamento. Isaías 54, versículo 17, é um decreto. É Deus dizendo: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Sabe o que isso significa? Que armas existem, que elas são formadas, que há uma intenção do inferno contra a sua casa. Mas quando você ora com autoridade, essa sentença entra em ação. Você invalida decretos, desarma planos e desfaz armadilhas antes mesmo que se manifestem. E Êxodo 14, versículo 14, revela um segredo ainda mais profundo: o silêncio da confiança. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando você ora pela manhã, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti para lutar por mim hoje. É uma rendição estratégica. Não é passividade, é sabedoria espiritual. Você ora, Deus age. Você entrega, Ele assume a guerra. E nenhuma energia contrária, palavra lançada ou espírito de confusão poderá tocar aquilo que o Senhor já protegeu. Ao longo deste vídeo, você será guiado por uma jornada espiritual única. Vamos juntos transformar a atmosfera da sua casa. Cada palavra que sair da sua boca será como uma muralha sendo levantada ao redor da sua família.
Você vai orar não mais por medo, mas por convicção. Não mais como alguém indefeso, mas como alguém autorizado pelo céu a declarar: aqui, nesta casa, o mal não entra. Essa não é uma simples oração matinal. É um ato de guerra. É uma convocação para aqueles que entendem que a proteção espiritual não é opcional, é vital. Se você está pronto para erguer um escudo invisível ao redor de tudo que você ama, então permaneça conosco. Agora é o momento de ativar a blindagem espiritual que vem do céu. A maioria das pessoas começa o dia tomando um café, checando mensagens ou correndo para cumprir tarefas. Mas enquanto o mundo físico parece tranquilo, existe uma realidade invisível sendo formada ao nosso redor. O amanhecer, que muitos veem apenas como o início de mais uma rotina, no mundo espiritual é um campo de batalha ativo. É nesse momento que os planos do inimigo tentam se consolidar, que setas invisíveis são lançadas e que brechas espirituais podem ser exploradas por forças que operam nas trevas. É por isso que a oração matinal não pode ser negligenciada. A palavra nos ensina, em Lamentações 3:23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se o céu renova a graça, o inferno também se reorganiza para atacar. E muitos começam o dia sem armadura, sem escudo, sem qualquer discernimento da guerra espiritual que está sendo travada ao seu redor. Acordar sem oração é o equivalente espiritual a sair de casa nu em meio a uma tempestade. Você pode até não ver os ataques, mas eles estão lá. Insegurança, opressão, brigas sem motivo, pensamentos pesados, distrações, cansaço sem explicação. Tudo isso pode ser resultado direto de um ambiente não protegido espiritualmente ao amanhecer. O inimigo não brinca de existir, e a sua casa é um território de interesse para ele. Se você não a protege, alguém vai tentar tomar posse. Salmo 5, versículo 3, nos ensina: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Esse versículo revela que há uma atitude ativa do crente ao despertar. Apresentar-se a Deus, falar com Ele, vigiar. O que é vigiar se não estar espiritualmente atento? A oração não é apenas conversa, é vigília, é posicionamento, é escudo. Ao compreender que o amanhecer é mais do que uma simples transição de escuridão para a luz, você se posiciona como um guerreiro do reino. Enquanto os céus se abrem com os primeiros raios de sol, o seu espírito se alinha ao propósito de proteção divina. Você se torna um sacerdote sobre a sua casa, um intercessor autorizado a fechar portas espirituais que nunca deveriam ter sido abertas e a declarar: neste lar, nenhuma influência contrária ao Espírito Santo terá vez. Existem lares que vivem em ciclos espirituais negativos porque o amanhecer é negligenciado. Mas a partir do momento em que você compreende a urgência espiritual dessas primeiras horas e ora com discernimento, você cancela laços, silencia vozes contrárias e ergue uma muralha espiritual ao redor de tudo que ama. É pela manhã que você determina o clima espiritual do restante do seu dia. E se você acha que isso é exagero, lembre-se de Jó. A Bíblia nos mostra que ele sacrificava todas as manhãs por seus filhos, temendo que, de alguma forma, tivessem pecado ou ofendido a Deus. Jó sabia que o amanhecer era um tempo decisivo. Ele não deixava para depois. Ele se posicionava. Agora que você entende a dimensão espiritual desse momento do dia, você vai perceber que a oração matinal não é mais uma opção. Ela é a senha de ativação da blindagem divina sobre sua casa. A seguir, vamos mergulhar profundamente na revelação do Salmo 91. E você nunca mais vai enxergá-lo da mesma forma. O Salmo 91 não é apenas o texto mais conhecido da Bíblia quando se trata de proteção. Ele é uma declaração de identidade espiritual e de posicionamento. Quando dizemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, estamos falando de uma condição contínua de permanência e não de uma visita ocasional. Habitar é permanecer, viver, construir morada. E a grande verdade é que muitos apenas visitam a presença de Deus em momentos de crise, mas não habitam de fato. Por isso, suas orações se tornam fracas, suas palavras não carregam peso espiritual e suas casas continuam expostas. Este salmo não é uma promessa para qualquer um.
é uma palavra específica para quem decidiu morar debaixo das asas do Todo-Poderoso, e morar nesse lugar exige renúncia, entrega e vigilância. Quando você ora este salmo com entendimento, você ativa cada linha como um código espiritual. Você não está apenas recitando versículos, está declarando ao mundo espiritual onde você habita, quem é o seu Senhor e qual território está sob proteção divina. A força do Salmo 91 está na aliança. A partir do versículo 3, há uma progressão de promessas que se ativam na vida de quem habita nesse lugar secreto. Livramento do laço do passarinheiro, proteção contra a peste perniciosa, refúgio sob suas asas, escudo e broquel, livramento do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. Isso não é poesia, é proteção estratégica. Cada uma dessas ameaças espirituais representa uma dimensão de ataque que o inimigo tenta lançar diariamente contra a sua vida e sua casa. Mas o que torna esse salmo ainda mais poderoso é o que Deus mesmo diz nos últimos versículos. Ele próprio declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Veja, o critério da proteção é o amor e o conhecimento do nome de Deus. Não é uma oração mecânica, é uma conexão profunda com quem Ele é. Deus continua: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. A oração se torna eficaz porque parte de um relacionamento, não de uma fórmula. Cada palavra do Salmo 91 é uma chave que tranca portas espirituais que o inimigo tenta abrir. É como declarar: aqui não. Neste lar há alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. E isso muda tudo. Porque agora os ataques não desaparecem, mas eles falham. As ameaças continuam sendo lançadas, mas não encontram alvo. As armadilhas são preparadas, mas não funcionam. Porque há blindagem, há aliança, há habitação. É por isso que nesta oração guiada, o Salmo 91 não será apenas lido, mas ativado. Ele será proclamado como espada e escudo. Você será guiado por cada versículo, entendendo o que ele representa e como aplicá-lo sobre sua casa, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, sua mente. E o mais importante, você não estará repetindo palavras. Estará se posicionando como alguém que decidiu habitar permanentemente no esconderijo do Altíssimo. E à medida que você fizer isso, algo começa a mudar. A atmosfera espiritual da sua casa se transforma. Aquilo que antes parecia comum se torna território consagrado. A oração deixa de ser hábito e se torna uma prática estratégica de proteção. A seguir, vamos desvendar a profundidade de Isaías 54:17 e como essa promessa pode anular qualquer ataque contra sua casa. Isaías 54, versículo 17, é uma das promessas mais poderosas de proteção espiritual para quem confia plenamente em Deus. Quando a palavra diz que toda arma forjada contra ti não prosperará, está nos revelando uma realidade invisível, mas extremamente ativa. Há armas sendo forjadas contra você. Inveja, calúnias, ataques espirituais, enfermidades, divisões familiares e toda sorte de seta lançada pelo inimigo. Mas também está revelando uma garantia. Essas armas não terão êxito. Elas podem até ser preparadas, mas não terão o efeito pretendido. O segredo está na origem da promessa. Deus não diz que você não será atacado. Ele promete que os ataques não prosperarão. Isso muda completamente a forma como você encara a batalha espiritual. Em vez de viver em paranoia, com medo de tudo, você ora com a certeza de que está blindado. Sua casa se torna um território onde as estratégias do inferno fracassam. E isso não é teoria, é realidade espiritual ativada pela oração, pela fé e pela aliança com o Altíssimo. A continuação do versículo traz um detalhe estratégico. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aqui, o foco muda da arma física para a arma verbal. Palavras lançadas contra sua casa, contra seu nome, contra sua honra, são também instrumentos de destruição.
mas a palavra te dá autoridade para se levantar contra isso. Não é um convite ao confronto humano, mas à intercessão espiritual com entendimento. Ao orar Isaías 54, versículo 17, você está revogando julgamentos lançados sobre sua vida que não foram autorizados por Deus. Esse versículo termina com uma verdade inquestionável. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, proteção total é parte da sua herança espiritual. Você não está pedindo um favor eventual. Você está tomando posse de algo que já é seu por direito. E quando você ora com base nesse direito, o mundo espiritual responde. As fortalezas caem, as línguas se calam, as armas se desmancham, porque a sua casa não está mais vulnerável, está posicionada debaixo de uma promessa eterna. Neste vídeo, ao orar com Isaías 54, versículo 17, você será conduzido a declarar essa proteção com entendimento profundo. Você estará reivindicando por meio da fé o direito de viver em paz, sem medo do que os homens ou o inimigo possam tramar. Sua oração será como um escudo ao redor da sua família e como uma espada que desfaz toda palavra maldita. Não é superstição, é posicionamento espiritual com base na verdade bíblica. E para fortalecer ainda mais essa muralha de proteção ao redor da sua casa, você vai entender agora como Êxodo 14, versículo 14, revela uma das estratégias mais poderosas de defesa espiritual, quando Deus diz que é Ele quem peleja por você. Êxodo 14, versículo 14, contém uma das declarações mais confortadoras e ao mesmo tempo mais impactantes de toda a Escritura. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa promessa foi dada a um povo cercado, acuado e sem saída aparente. Os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, e atrás deles vinha o exército de Faraó pronto para destruí-los. O desespero era visível. A incredulidade já começava a tomar conta. Mas foi nesse momento que Deus revelou sua estratégia mais sublime. A batalha não era deles, era dele. Essa verdade continua viva hoje. Quando você ora pela sua casa, pela sua família, pela sua segurança emocional e espiritual, há lutas que você nem sequer precisa enfrentar. Você não precisa gastar suas forças tentando convencer pessoas, rebater acusações, se defender de ataques espirituais ou viver em guerra permanente. Porque há batalhas que só o Senhor pode vencer. E quando Ele diz que vai pelejar por você, não é uma metáfora, é ação divina, é intervenção direta. A parte mais difícil dessa promessa está no final. E vós vos calareis. Isso exige fé. Ficar em silêncio enquanto tudo parece desmoronar. Permanecer firme sem reagir, enquanto tudo ao redor grita para que você se desespere. Mas quando você ora com base nessa palavra, você não está se omitindo. Está se posicionando. Está dizendo: Senhor, eu confio. Eu entrego. Eu descanso. E é nesse descanso confiante que o Senhor opera com poder. No contexto de proteger sua casa, Êxodo 14, versículo 14 significa que há situações em que você não precisa lutar para manter a paz. A paz será mantida porque o próprio Deus se levanta como guerreiro. Ele fecha portas que o inimigo tenta abrir. Ele neutraliza ataques que você nem chegou a ver. Ele cala bocas, desmancha tramas, expõe inimigos ocultos e guarda o que é seu com zelo. Essa oração guiada não é apenas uma invocação de palavras bonitas. É uma convocação ao descanso estratégico em Deus. Você será conduzido a declarar com autoridade que não está sozinho na luta, que sua casa não está exposta à própria sorte, que os céus estão em movimento, que o Senhor, o mesmo que abriu o Mar Vermelho para Israel, está hoje pelejando pelas suas causas invisíveis. Por isso, a cada palavra dita, sua confiança será restaurada, sua alma será fortalecida e sua fé será consolidada. A seguir, vamos falar sobre como sua autoridade espiritual pode ser ativada de forma consciente para manter essa proteção no dia a dia, especialmente quando os ataques se manifestam de maneira sutil dentro do próprio lar. A autoridade espiritual não é um conceito abstrato ou reservado apenas a líderes religiosos. É uma herança direta de quem vive debaixo da aliança com Deus. Em Lucas 10:19, Jesus declara:
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade foi dada aos que andam com Cristo, aos que não apenas ouvem a palavra, mas a vivem com convicção. E quando falamos em proteger sua casa, essa autoridade precisa ser exercida com consciência e intencionalidade. O primeiro passo para ativar essa autoridade é reconhecer que ela existe em você. Muitos vivem como se fossem espiritualmente frágeis, quando, na verdade, estão armados com promessas poderosas. Orar com autoridade não é gritar, mas declarar com fé aquilo que o céu já aprovou. É dizer: minha casa está coberta pelo sangue de Jesus. Nenhuma influência maligna permanecerá aqui. Todo espírito de divisão, enfermidade ou escassez será confrontado e expulso. Esse tipo de oração não nasce do medo, mas da identidade. É dentro da rotina do lar que muitas vezes os maiores ataques acontecem. Brigas aparentemente sem motivo, ambientes carregados, cansaço espiritual, pensamentos negativos recorrentes. Tudo isso pode ser reflexo de uma guerra silenciosa, onde o inimigo tenta minar o alicerce da família. E é exatamente nesse ambiente que sua autoridade deve se manifestar. Não com palavras humanas, mas com decretos espirituais baseados na palavra. Cada cômodo da casa pode se tornar um altar de vitória quando você ora com entendimento. Outro aspecto importante é manter vigilância. A autoridade espiritual se fortalece com vida consagrada. Não adianta orar por proteção e, ao mesmo tempo, abrir portas para o inimigo com práticas ou conteúdos que alimentam o contrário. Quando a mente está alinhada com a palavra, o coração com humildade e a boca com declarações de fé, a casa se torna um território impenetrável. E isso se reflete em paz no ambiente, harmonia nos relacionamentos e bênçãos fluindo com naturalidade. Essa autoridade também se transmite. Quando você assume essa postura diante da sua família, você está ensinando seus filhos, cônjuge e até visitantes a respeitar a presença de Deus no lar. A atmosfera muda, a fé cresce, a confiança se solidifica. A oração guiada que você fará neste vídeo não apenas reforça essa blindagem espiritual, mas também te posiciona como um guardião da sua casa, alguém que não negocia sua cobertura celestial. Em seguida, você verá como identificar os sinais espirituais que indicam que sua casa está sendo alvo de ataques sutis e como discerni-los antes que causem danos profundos. Existem sinais espirituais que muitos ignoram por acharem que são apenas coincidências, mas que, na verdade, revelam tentativas sutis do inimigo de infiltrar-se em ambientes antes consagrados. Quando sua casa começa a apresentar perturbações incomuns, é hora de ativar o discernimento. A palavra nos orienta, em 1 Pedro 5:8, a estarmos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes, ele começa pelas brechas espirituais da casa. Sinais como brigas constantes por motivos banais, sensação de opressão em certos ambientes do lar, insônia repentina, enfermidades que surgem sem causa aparente, desânimo coletivo na família ou a presença de medo injustificado são alertas espirituais. Não se trata de superstição, mas de realidades espirituais que se manifestam no mundo físico. Quando esses sintomas surgem, a primeira ação não deve ser apenas uma análise racional, mas um posicionamento espiritual por meio da oração e da palavra. Muitos desses ataques se instalam porque houve negligência com o ambiente espiritual do lar. Portas que foram abertas por conteúdos consumidos, palavras ditas com peso de maldição, objetos consagrados ao ocultismo ou simples descuido com a vida de oração e adoração dentro de casa. O lar deixou de ser um altar e virou apenas um lugar de passagem. Mas quando o Espírito Santo habita, nada impuro permanece. Por isso, é necessário sondar o ambiente e restaurar os fundamentos espirituais do lar com sabedoria e vigilância. Outro sinal pouco percebido é o isolamento emocional. Quando membros da família param de conversar, passam a viver como estranhos dentro da mesma casa e perdem o prazer de estar juntos, algo espiritual pode estar influenciando essa divisão.
O inimigo ama a desunião, porque onde não há comunhão, não há poder. Por isso, orar declarando a restauração do amor, da unidade e da proteção de Deus é essencial para blindar a casa contra essas investidas. A oração guiada que será feita neste vídeo é mais do que proteção. É um escudo contra tudo que tenta penetrar silenciosamente. E com base em Isaías 54:17, você poderá declarar que toda arma forjada contra ti não prosperará, identificando que mesmo os ataques planejados já estão derrotados antes de se manifestarem. Isso traz descanso e vigilância ao mesmo tempo. Agora, vamos entender como transformar sua casa em um território sagrado, onde o inimigo não encontra espaço para operar, e a presença de Deus se manifesta de forma contínua e perceptível. Transformar sua casa em um território sagrado não é um evento, é um estilo de vida. É decidir todos os dias que aquele espaço será um ambiente onde o reino de Deus se manifesta. Um lar consagrado não é apenas um lugar onde se ora, mas onde a presença de Deus é reconhecida, honrada e celebrada. Josué declarou diante do povo: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Essa não foi uma frase motivacional, foi uma decisão espiritual que colocou sua família sob governo celestial. Quando você consagra sua casa, está dizendo ao mundo espiritual que ali não há espaço para trevas. Isso envolve atitudes práticas, escolher o que entra pela televisão, pelas músicas, pelas conversas. Uma casa onde Deus habita é protegida, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. É onde a paz reina mesmo em tempos de caos, onde a esperança floresce mesmo quando o mundo está em colapso. A santificação do ambiente começa pelo altar pessoal. Quando o sacerdote da casa, seja o pai, a mãe ou quem lidera espiritualmente aquele lar, assume sua posição diante de Deus, uma blindagem se forma no invisível. O lar se torna como a casa do justo descrita em Provérbios 3:33. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. É nesse lugar que o Salmo 91 se cumpre em sua totalidade. Os anjos se posicionam, o inimigo recua, mas é necessário manutenção espiritual. Assim como limpamos nossa casa naturalmente, também é preciso renovar espiritualmente o ambiente. Louvor diário, leitura bíblica em voz alta, declarações de bênção, jejum e intercessão. Tudo isso fortalece a muralha invisível ao redor da sua família. O inimigo observa, e onde vê zelo, ele não consegue permanecer. A autoridade cresce e a atmosfera muda. Outro elemento fundamental é o perdão dentro do lar. Um ambiente onde a mágoa acumulada se torna vulnerável. Mas onde há reconciliação, há cura e libertação. Quando Jesus é o centro, as feridas são tratadas e as brechas se fecham. A oração guiada que você está prestes a fazer será como incenso diante de Deus, e sua casa será marcada como território de adoração, de descanso e de guerra vencida. Em seguida, vamos fazer uma imersão na força da oração em concordância, onde você verá o impacto espiritual que ocorre quando uma casa inteira se une em clamor e fé. A oração em concordância tem um peso espiritual que muitas vezes subestimamos. Jesus deixou claro em Mateus 18:19 que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Essa promessa não é simbólica, é literal. Quando uma casa se une para clamar, há um rompimento no invisível. Uma barreira de fogo é erguida ao redor da família. O inimigo não resiste ao som de vozes unidas clamando com fé. O lar que ora junto experimenta a transformação não apenas nos céus, mas nas emoções, nas relações e nas decisões do dia a dia. Uma casa onde todos se dobram diante de Deus se torna invencível espiritualmente. Isso não significa ausência de batalhas, mas garantia de vitória. A oração em família alinha os corações, limpa o ambiente, fecha portas espirituais e abre outras que estavam travadas há anos. Muitos lares enfrentam lutas solitárias porque oram isoladamente, cada um em sua guerra pessoal, sem saber que existe uma arma mais poderosa: o acordo espiritual. Quando marido e esposa oram juntos,
a libertação. Quando pais e filhos clamam em uníssono, há restauração. O lar se torna não apenas protegido, mas cheio da glória de Deus. O Salmo 133 declara que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não é apenas uma promessa, é uma convocação à prática. Se você está ouvindo este vídeo e sente que sua casa está espiritualmente enfraquecida, saiba que hoje pode ser o recomeço. A oração que faremos juntos será o início de uma nova atmosfera sobre o seu lar. Quando você escreve seu pedido de oração nos comentários, você se une a uma corrente de fé. Não é apenas uma ação simbólica. É um ato de concordância com centenas de irmãos e irmãs que estão clamando pela mesma cobertura espiritual. Sua casa está sendo ativada espiritualmente. Há uma unção sendo liberada agora mesmo. E ao orarmos juntos, as palavras que saírem da sua boca não subirão sozinhas. Elas estarão ligadas a uma multidão de vozes em fé, formando um exército espiritual que o inimigo não pode resistir. Seu lar se tornará um ponto de luz no meio das trevas. E essa oração em concordância será o sinal de que a blindagem foi ativada de forma definitiva. Em seguida, vamos selar essa experiência com uma conclusão profética, liberando declarações espirituais sobre sua casa, sua família e o novo tempo que se inicia hoje. Nada no mundo espiritual é aleatório. Quando você se posiciona em oração, especialmente com fundamentos como os do Salmo 91, Isaías 54:17 e Êxodo 14:14, está dizendo ao inimigo que sua casa tem dono e senhor. Essa não é uma oração qualquer. É um decreto. É um ato de guerra espiritual. É a ativação de promessas eternas que blindam sua casa de todo mal visível e invisível. Agora que você caminhou por cada etapa dessa jornada, é tempo de selar o que foi liberado. Essa conclusão é mais do que um encerramento. É um selo profético. Que toda palavra aqui liberada encontre eco na sua vida. Que os anjos de guerra se posicionem nos 4 cantos da sua casa. Que a paz que excede todo entendimento repouse sobre cada cômodo. E que o Espírito Santo habite permanentemente onde antes havia inquietação, medo ou confusão. Se você sentiu a presença de Deus enquanto escutava, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Quando você faz isso, está se conectando a uma corrente de intercessores. Cada nome que se inscreve nesse canal passa a fazer parte de um clamor diário. Isso não é apenas uma comunidade online. Isso é uma torre de vigia espiritual, uma rede de fé, uma muralha que o inimigo não atravessa. Inscreva-se agora. Não por costume, mas por consciência espiritual. Porque ao fazer isso, você se alinha com um propósito maior. Você declara que não está sozinho, que sua casa não está desprotegida, que há uma blindagem ativada sobre você e sua família. E lembre-se, essa oração não termina aqui. Volte a ela sempre que sentir que precisa de reforço espiritual. Reenvie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. Seja um canal de proteção na vida de outros. Que o Senhor te guarde ao entrar e ao sair. Que sua casa seja refúgio, seja luz, seja altar. E que nenhuma arma forjada contra você ou sua família prospere, em nome de Jesus.